Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 55, ação e reação, a intervenção na memória. Capítulo 3. Então, neste exato momento, os conflitos aqui são incessantes. Disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Até aqui, tivemos a oportunidade de tratar do assunto nos vídeos anteriores. Sequência da agora em diante. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Conseguiu dizer algo? Não. Continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Nenhuma. Druso. O mentor infatigável convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho de tempo, vimos-nos os quatro numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia. Inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Então, observemos bem esse quadro, esse indivíduo nesta situação.
Que ponto chega aqueles que ousam no corpo físico desafiar os desígnios de Deus, pois é natural se veem numas condições iguais a desse nosso irmão nesta história. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. De fato, uma inqualificável hipertrofia, pois os membros inferiores e os membros superiores enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispíritico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica. Vejamos, observemos neste instante. Pois havia uma inqualificável hipertrofia no corpo desse nosso irmão. Pernas enormes, braços enormes, mas nada se comparava à fisionomia desagradável, nada desagradável, ou melhor, nada se comparava, à fisionomia, que era justamente na máscara fisionômica, a fisionomia, o rosto desse nosso irmão. Em todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha. À guisa de cabeça, seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Então vejamos. Uma pergunta silenciosa, mental, praticamente mental, silenciosa. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Pois essa era a impressão de André e de Hilário. Druso
Sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável. Olha só. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. É óbvio que nada acontece por acaso. E esse termo também trata-se de um companheiro dificilmente identificável, é simbólico, porque é natural que há por detrás desse termo um complexo que, obviamente, somente aqueles que lidam diretamente com esses casos específicos conhecem toda a trama, todo o drama, conhece a lei de causa e efeito, de ação e reação. Caso contrário, esse nosso irmão ali não se encontraria. Mas mediante a interrogação de André, precisou Druso responder dessa forma. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas é lógico que indaga Hilário, a Druso. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico, Druso? Terá sido liberto do mundo físico, Druso, esse nosso irmão? Esse nosso irmão, Druso, terá sido recentemente liberto do mundo físico? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Resposta de Druso. Por enquanto, não sabemos. Por enquanto, não sabemos se o nosso irmão desencarnou recentemente ou há muito tempo atrás. Elucidou o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob
o império de terrível obsessão. Então, observemos bem. Que situação trágica, triste. Pois mesmo Druso, orientador, diretor, vamos usar esse termo, mentor espiritual responsável por aquele departamento Mansão Paz, até aquele momento, ele não tinha conhecimento a respeito do que havia acontecido com aquele nosso irmão. Pensemos da seguinte forma: aquele nosso irmão ali se encontrava na condição daqueles que aqui na Terra são tidos como indigentes. Quando a polícia é chamada para atender determinados casos e que deparam com situações semelhantes, pessoas sem nenhuma identificação, documentos. Onde você mora? Não sei. De onde você veio? Não sei. Mas, meu Deus, você tem família? Também não sei. Quantos anos você tem? Não sei. Mas você está de brincadeira? Não estou de brincadeira. Realmente, eu não sei nem o meu nome. Então podemos, de certa forma, acreditar que você encontra-se em meio a um quadro de amnésia. Amnésia? O que significa amnésia? Você consegue entender, telespectador? É o caso desse paciente aqui. Vejamos. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. É uma dessas pobres almas. Essa certeza Druso tinha, né? Que era uma dessas pobres almas que teria deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Vamos voltar. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Olha que situação triste.
Hoje já tivemos a oportunidade de dizer aqui quantos milhões de seres ainda encontram-se presos aos túmulos, os quais onde foram seus corpos físicos sepultados. Ali, presos naquele sentimento, perispíritico, vamos assim dizer, porque tudo não passa-se de uma impressão, não passa-se de sentimentos. Então são sentimentos que o indivíduo possui, que o mantém preso naquelas condições, muitas vezes sem ele mesmo saber que condições são estas. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental. Olha, devagarinho. É preciso entender uma coisa. Druso, ele não quis afirmar a André e Hilário a respeito desse irmão, se ele há muito tempo teria deixado o corpo físico ou não no corpo físico. Conforme a pergunta feita por André, ou melhor, por Hilário, mas terá sido recentemente liberto do mundo físico esse nosso irmão Druso? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Vejamos, a resposta de Druso, ela é portadora de psicologia. Porque de acordo com a resposta de Druso, na íntegra, percebemos que Druso, ele tem conhecimento, principalmente a respeito do caso, mas que, de certa forma, por algum motivo, ele não assume. Vamos analisar a resposta? Por enquanto, não sabemos, Hilário, André, se o nosso irmão deixou o corpo físico lá na Terra, se ele desencarnou lá na Terra há pouco tempo ou há muito mais tempo. Por enquanto, não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, Druso continua. É uma dessas pobres almas. Ele afirma. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Ora, então quer dizer que ele sabia. Agora, por algum motivo, ele não podia dizer a André e a Hilário se aquele nosso irmão teria desencarnado
10 anos atrás ou 1000 anos atrás. Não sei se o telespectador consegue nos entender nesse instante. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental. Ora, como ele sabia, como Druso sabia que o nosso irmão havia largado o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Se ele, Druso, havia, de certa forma, afirmado a Hilário e a André, quando lhes fizeram essa pergunta, que ele responde: por enquanto não sabemos quanto tempo faz que ele deixou o corpo físico. Mas, na íntegra, Druso responde a André e a Hilário como se ele soubesse de tudo, mas usando uma certa psicologia para não transparecer. É assim que a espiritualidade do bem age. É assim. Então nós vamos para o próximo vídeo, sequência neste assunto.